Graça e paz a todos que nos ouvem aqui presencialmente e também do outro lado da telinha. Nós hoje vamos falar sobre uma figura muito importante, fechando o mês de personagens bíblicos que muito tem nos ensinado. Tivemos Noé, tivemos Abraão, Jó, domingo passado. Que coisa maravilhosa! Cada um desses nós nos sentíamos na história, como se estivéssemos lá convivendo com eles. Noé, Abraão, Jó. E para encerrar o mês de março, nós temos também uma personagem mulher que muito tem a nos ensinar, que é a Rainha Ester. Quem era a Rainha Ester, o que ela se tornou e que lições preciosas nós temos a aprender com ela. Então, nós agradecemos a Deus, como foi cada domingo de março, hoje também será uma bênção. E por isso nós agradecemos a Deus por esse mês. Mês de abril, mês da Escola Bíblica Dominical, da Escola Bíblica Dinâmica. Nós teremos um mês também de aprofundamento bíblico. Mas para essa tarde de hoje, nós temos a professora Luciana Hamburgo, apaixonada pelas heroínas, pelas mulheres da Bíblia, e ela foi selecionada para dar essa aula para a gente hoje. Então, estamos muito felizes, eu quero convidá-la. Ela vai fazer uma saudação, depois dela o pastor também trará uma palavra de saudação a todos nós e orará por ela e por todos nós nessa lição maravilhosa sobre a Rainha Ester. Luciana, por favor. Graça e paz, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu aceitei esse convite, né, para hoje, aqui na EBD, nós aprendermos mais e mais. Porque eu vou estar aqui falando, mas eu creio que é o Espírito Santo que vai estar trazendo esse estudo para a glória do nome dele. Então, antes de começar, todos peguem uma caneta, né, a Bíblia, porque nós vamos passear pela Bíblia hoje, aprendendo mais da palavra de Deus. E também compartilhem, né, convide um amigo para assistir. Hoje não precisa estar tão pertinho, você pode assistir na sua casa e ele na casa dele. Obrigada a todos, teremos uma tarde abençoada. Amém. Pastor Arno, por então, favor. Alguns personagens estão sendo destacados na nossa EBD nesse mês que está terminando, mas são apenas alguns, tem tantos outros, ou seja, tem muito material para outras oportunidades, outras ocasiões. Tenho certeza que hoje, com essa abordagem da Rainha Ester, sobre a vida dela, sobre o que ela fez, sobre o significado e importância dela na história e o ensinamento que ela traz, será de grande proveito para todos nós. Portanto, vamos, nesse momento, buscar a orientação de Deus para a vida da irmã Luciana, que está hoje digamos assim, na função de professora aqui, professora que né, já profissionalmente falando, né, e também aqui ensinando a Bíblia. Então, nós vamos buscar em Deus a orientação e a direção das nossas vidas, nossos pensamentos também dela e nossos, para que nós possamos compreender o que Deus tem a nos dizer nessa oportunidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de meditar um pouco mais na Tua Palavra. E hoje queremos aprender mais alguma coisa a respeito da Rainha Ester, do fato histórico, da que ela viveu, da sua representatividade e representação do que ela significa na história do teu povo e que fala aos nossos corações nos dias de hoje. E nós queremos, ó Deus, pedir que tu possas iluminar e usar a tua serva Luciana como um instrumento nas tuas mãos nessa oportunidade, para que através dela a tua palavra seja trazida aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa aula para todos nós. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Vamos começar a nossa EBD dinâmica. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia
no livro de Esté. Eu sempre gosto da localização. E Esté fica depois de Neemias e antes de Jó. É sempre bom a gente ter uma orientação em relação à localização da Bíblia. O nome Esté significa estrela. E nós sabemos que uma estrela brilha com maior resplendor em um céu escuro. O céu pode até parecer escuro, mas cada um de nós podemos ser uma estrela de Deus para iluminar esse céu. E baseado nisso, nesse nome estrela, é que vai dar início à EBD de hoje. Em Suzá, capital da Pérsia, vivia um judeu e sua prima. Mas o que estariam fazendo 2 judeus na Pérsia? Como teriam ido para lá? Seriam os únicos judeus naquela terra estranha? Vamos entender um pouco como Esté chegou lá para começarmos a leitura da palavra. Quando os babilônios dominavam aquela região, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou Jerusalém e levou muitos judeus, artistas, ferreiros, príncipes. Os descendentes desses judeus cresceram cativos ali na Babilônia. Após algum tempo, os medos e persas fizeram a guerra contra os babilônios e passaram a dominar aquela região. É aí que começa a nossa história. Em Suzá, capital da Pérsia, vivia Mardoqueu. Mardoqueu era judeu, né, da tribo de Benjamim, bisneto de Quis. O bisavô dele foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E ali, naquele ambiente cativo de escravo, Mardoqueu cresceu. Mardoqueu era primo de Hadassa. Hadassa significa aquela que influencia. Um guerreiro com aquela que influencia. Hadassa ia crescendo também cativa. Hadassa não tinha pai, não tinha mãe. Então, esse primo Mardoqueu era como um pai adotivo dela. Mas, apesar desse ambiente que ela nasceu no cativeiro, ela vivia com os ensinamentos que Mardoqueu passava para ela. Então, ela cresceu em graça e conhecimento em Deus, adorando a Deus, porque os feitos dele em favor dos judeus eram sempre lembrados. E foi nesse ambiente que Esté tornou-se uma pessoa temente a Deus e que amava e servia de coração. Mas lembre-se, eles estavam em uma terra estranha. No palácio tinha um rei, e esse rei tinha o nome de Assuero. Ele aparece mais com o nome de Assuero no livro de Esté, mas ele era conhecido como Xerxes. Assuero era conhecido pela sua beleza natural, era tanto orgulhoso, descuidado, impetuoso, de uma pessoa de personalidade nada confiável. Assuero era o rei de todo o Império Medo-Persa. Ele dominava sob cerca de 127 províncias. Imagine o poder desse homem. E sua esposa, né, que era casado com uma rainha, e essa rainha era a rainha Vasti, uma mulher de beleza rara. Era esse ambiente que tinha no palácio. Um homem com a personalidade nada confiável. O rei Assuero, ele resolveu dar um grande banquete a todos os nobres e oficiais da província. Na ocasião, ele mostrou toda a riqueza do seu reino. E esse banquete durou 180 dias. Imagine o banquete durar 6 meses. É ter muito dinheiro e ter muita comida também, porque ele mostrou para todos os príncipes tudo o que ele fazia e com muita alegria. Só que não parou aí. Após passar esses 180 dias, Assuero deu outro banquete. E agora para todo o povo de Suzá.
Então, deu 180 dias, 6 meses. Depois, mais 7 dias, mas agora para todo o povo de Susá. E foi no pátio do jardim de Susá, que era o palácio real, que ele chamou o seu servo e falou assim: tragam Vasti para cá. Eu quero que todos vejam a beleza da minha mulher. Nós sabemos que quando um rei dá uma ordem, a pessoa tem que obedecer. Só que ele não contava com a mulher que ele tinha, né? Com a postura de Vasti. Ele já estava alegre depois desse 7º dia por causa do vinho. Então, ele traz Vasti aqui para desfilar. Mas Vasti veio com uma outra resposta. Ela disse: não vou. E o rei ficou enfurecido. Imagine uma rainha destratá-lo na frente de todo o Império Medo-Persa. Todos ficaram e ele resolveu reunir os seus conselheiros para pedir conselho. E um deles falou assim ao rei: a rainha Vasti cometeu 2 erros graves. O primeiro, porque havia desobedecido ao rei. E o segundo, porque poderia mudar a atitude das mulheres. Ela poderia influenciar. O marido ia pedir algo e elas iriam dizer: não vou. E aí passaram a pensar que atitude eles teriam. O que poderia fazer com Vasti. E finalmente o sábio sugeriu que Vasti fosse deposta e que outra jovem fosse escolhida para ocupar o seu lugar. Tanto o rei quanto os príncipes gostaram demais dessa ideia. E a partir daí, Vasti foi deposta. Eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia. Já falei que era em Esther, mas no capítulo 2. E nós iremos ler do versículo 1 ao 4. E vocês viram que Vasti, ela não foi, disse não, e o conselheiro disse: vamos escolher outra rainha. Então vamos fazer a leitura. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que havia feito e do que ela tinha decretado e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem pelas jovens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susá. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Eram 127 províncias. Ali deveria ser escolhido as mais belas, que deveriam ser levadas para o palácio. Imagine ter uma escrava, uma mulher que muitas vezes está com a mão mais calejada, né, um pouco mais desarrumada em relação às outras, em relação ao tratamento da pele, mas ela também é escolhida como uma das mulheres que deveriam se apresentar perante ao rei. Muitas pessoas podem achar assim, mas Esther foi levada apenas por causa da sua beleza. Primeiro, ela não foi perguntada se ela queria ir. Ninguém perguntou assim a Esther: Esther, você quer participar desse lindo concurso de beleza? Em momento algum perguntaram a Esther. Outra coisa, eu falei para vocês, e nós vimos na Bíblia, que ela era criada pelo seu tio Mardoqueu. Mardoqueu era um homem temente a Deus. Aí você me pergunta, ele é temente a Deus e ele deixou a sobrinha, Radassa, participar desse concurso de uma terra estranha, com costume estranho? Nós precisamos entender que nada acontece por acaso com os filhos de Deus. Ao contrário, tudo que acontece tem um propósito. Tudo faz parte de um plano divino.
E Esté foi. Ela foi para o palácio. Chegando no palácio, como nós fizemos a leitura, ela tinha um homem que era responsável, Hegai, por todas as mulheres. Ele era responsável por cuidar das mulheres que iriam passar por esse processo de 1 ano de tratamento. Eram 6 meses com óleo, 6 meses com ungentos, escolhendo roupas. Que tratamento especial, não é verdade? Só que a gente não pode ficar tão alegre. Lembre-se, o reino não tinham os mesmos costumes deles. Sem contar que nesse concurso, quando a mulher ia encontrar com o rei, ela voltava para uma outra casa. Então, uma não sabia o que acontecia. Mas, olha o que acontece. Quando esse homem, que é responsável por cuidar das mulheres, ele olha para Esté. Ele diz assim, essa mulher é diferente. E ele escolhe ela para ir para uma nova casa, para ser cuidada por 7 mulheres. Esté, na hora que ele viu, ele achou mais bonita. Ele disse, não, você vai ser cuidada em outra casa. Imagine a cabeça de Esté, ela sendo cuidada, orientada. Todas diziam para ela como deveriam se comportar perante o rei, o que deveriam se vestir, como deveriam ficar. Eu falei para vocês, nada acontece por acaso com o Filho de Deus. Ela poderia se questionar, o que é que eu estou fazendo aqui? Poderia até abrir a boca meio tímida. Eu não vou para essa casa, não. Mande outra pessoa. Porque muitas vezes as bênçãos vêm e a gente deixa muitas vezes passar porque a gente não acredita que é para a gente. E naquele momento Esté foi, e aí foi para casa, foi cuidada por mais 7 mulheres. Isso aí é uma honra, né? Uma alegria para ela. É provável que Esté estivesse apenas preocupada em manter-se íntegra no ambiente tão diferente daquele de onde viera. Tão assustada com tantas coisas, com tantas pessoas, com tantos cuidados. Mas Esté tinha um outro cuidado quando ela estava cativa, que era o cuidado em aprender mais sobre os planos de Deus. E aí, passado esse 1 ano, chega o dia do concurso. Tinham várias mulheres, todas ansiosas, querendo ocupar o lugar da rainha Vasti. Eu fico imaginando os comentários, eu estou mais bonita, eu estou mais cheirosa, eu me arrumei mais, né? Como é que eu estou? Sempre eu, né? Porque eu tenho que ganhar, eu vou ganhar, eu estou ali. Mas Esté tinha sido instruída, você vai ter que estar assim, vai caminhar assim, vai se vestir assim, vai estar dessa forma, seu perfume será esse. Mas, acima de tudo, o que ela tinha era o Espírito de Deus dentro dela. Ela poderia nem ter ido para casa nenhuma ser cuidada. Os planos de Deus iriam se cumprir. Mas ele quis que fosse dessa forma. Amém? Finalmente saiu o resultado. E quando sai o resultado, Esté foi a escolhida. Não apenas por ser a mais linda e simpática, mas, acima de tudo, porque Deus tinha um propósito para a sua vida. Esté conquistou o coração do rei, o rei Assuero, e seu amor por ela era maior do que qualquer amor que ele tinha por outras mulheres. O amor que ele teve por ela era maior. Havia em Esté algo muito mais especial do que a beleza física. Havia o amor de Deus. A beleza de Esté se refletia em pureza, em honestidade, em sabedoria no falar. Agora, Radassa, que era a mulher influente, vira Esté, a estrela, a rainha de todo o império Medo-Persa. Mas o seu tio, que continuava escravo, continuava cativo, havia recomendado a Esté para que guardasse um segredo, que ela não revelasse a sua parentela. E ela, obediente às ordens do tio. Mas eu quero dizer para vocês, como é bom a gente ter um mentor e a gente obedecer. Porque muitas vezes a gente acha que um conselho é para a gente até um tempo. E depois não é mais. Esté poderia pensar assim, eu agora já estou aqui, já sou rainha de todo o império Medo-Persa, posso falar quem eu sou, porque não vai acontecer mais nada comigo. Mas ela continuou obediente
ao seu tio. E ela, em momento algum, deixou transparecer sua origem. E assim os dias foram se passando, e Mardoqueu passeava diante do pátio, de onde Esté estava, para se informar como ela estava, o que acontecia, com muito amor e com muito cuidado. Vamos continuar a leitura, Esther 2, vamos ler do 21 ao 23. Olha, o tio continuava orientando ela, e ela obedecendo. 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtá e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esté, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Ficou escrito nos registros históricos. Nada está na Bíblia por acaso. Gravem tudo isso. Ficou escrito nos registros históricos. Vamos dar continuidade. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero, ele resolve elevar a posição de Amã. Amã era um dos seus súditos. E ele resolve elevar sua posição para que ficasse maior do que todos os príncipes das 127 províncias. E Amã era um terrível. A partir de então, todos que ficassem à porta do palácio, e quem ficava à porta do palácio? Mardoqueu. Todos que ficassem à porta do palácio deveriam se curvar, se prostrar perante ele. Imagine, quando ele passava em frente à porta do palácio, todos se curvavam. Uma pessoa não se curvava, Mardoqueu. Lembra que eu disse que ele deixou Esté ir para um palácio, porque ele entendia que era propósito de Deus, porque era um homem de oração. Mas ele, em momento algum, se curvou perante Amã. Ele entendia e sabia da lei de Moisés, que segundo o qual, somente diante de Deus, e em referência a ele, o homem deve se prostrar. A atitude rebelde de Mardoqueu despertou curiosidade em todos os servos do rei. Porque eles ficavam observando assim. Como é que pode esse homem transgredir a lei real? Como é que ele não se curva, se é para se curvar? A palavra do rei é que ele acabou, não tem discussão. E aí ficaram observando e começaram a indagar. Mas eles indagaram tanto Mardoqueu, tanto, que Mardoqueu falou, eu sou judeu. E aí, gente, eles correram para Amã, contaram a Amã, ó Amã, está acontecendo o seguinte, Mardoqueu não se curva, não quer. E agora, aí Amã falou, eu vou lá ver. Aí foi. Quando ele chega lá, na porta do palácio, Mardoqueu não se prostrou. Ele ficou enfurecido, mas ele ficou com muita raiva e planejou um plano. Como é que ele vai se ousar a desobedecer a ordem do rei? Isso não é possível. Ele precisa morrer. Mas aí ele pensou melhor, para falar a verdade, ele pensou pior. Né? É melhor porque o plano é grande. Não vai morrer só Mardoqueu, não. Vai morrer todos os judeus. Imagine. Por que vai morrer todos? Porque um vai influenciar o outro. Vai que já tenha todo mundo influenciado. Vão morrer. Amã também, ele sugeriu ao rei que decretasse a destruição desse povo e comprometeu-se a pagar o tesouro do rei uma grande quantia de dinheiro. Quando o rei elevou Naamã para a posição maior que todos os príncipes, ele deu seu anel para que qualquer decreto que tivesse, Amã poderia usar esse anel para poder selar o que ele quisesse. E o rei ia dizer, bora lá, autorizei, pode selar. Então, quando ele falou o rei ficou ameaçado. Vai que esse povo
todo resolva fazer isso comigo. E, influenciado pela sugestão de Amã, ele tirou o anel e falou: Amã, pode carimbar. Pode carimbar. E deu permissão para agir contra os judeus. Amã, usando o anel que o rei lhe entregara, selou a mensagem, transformando essa mensagem numa ordem real. Em seguida, enviou pelos correios as autoridades de todas as províncias do império. Enviou para as 127 províncias, a fim de que todos os povos estivessem preparados para aquele dia terrível, o dia em que iria ser destruído todos os judeus. Os correios saíram apressadamente e o decreto foi publicado em Susá, capital da Pérsia. Após ter acontecido tudo isso, o rei Assuero e Amã foram beber. Foram comemorar esse grande feito que eles estavam pensando em fazer. Ao tomar conhecimento disso, Mardoqueu, primo, pai de Esther, rasgou as suas roupas. Ele ficou muito triste, se vestiu em pano de saco, de cinza, em sinal de tristeza e desespero. No meio da cidade, ele saiu gritando, chorando, e aí ele parou em frente à porta do rei. E ficou ali, onde ele já tinha costume de ficar, conversando e mandando um recado para Esther. À proporção que o decreto real ia chegando em cada província, o povo também começava a chorar e se lamentar. No palácio, a rainha Esther ficou sabendo do que estava acontecendo com o seu povo e ficou muito triste em saber como estava o seu tio, Mardoqueu. E aí ela procurou saber o que está acontecendo. Mardoqueu explicou ao enviado, porque ela enviou uma pessoa, o seu servo, vai lá, procura saber por que meu primo está assim. Pede para ele ficar melhor, lavar o rosto, trocar de roupa. Que coisa. Mas lembre-se, ela já estava no palácio há um ano. Em algum momento, não é que ela tenha esquecido de quem ela era, mas em algum momento a pessoa se acomoda. Em algum momento a gente deixa de ler. Mas ela também não sabia direito toda a história. E Mardoqueu explicou ao enviado da rainha tudo o que lhe havia acontecido, informando a soma exata do dinheiro que Amã prometera aos cofres do rei pela destruição dos judeus. Também lhe entregou uma cópia do decreto que havia publicado em Susá. Além disso, enviou uma ordem a Esther que fosse à presença do rei. Imagine, aquele tio que pediu, não diga quem você é, né? Ele enviou uma ordem, vá até o rei e peça por misericórdia e lhe faça súplicas a favor do seu povo. Voltando à presença de Esther, aquele servo relatou tudo que Mardoqueu disse. Esther, gente, ela é um ser humano. Eu amo demais Esther. Na hora que ela recebeu essa mensagem, ela recebeu. Vá lá, peça por misericórdia. Ela relutou, viu, em obedecer à ordem do rei. Ela se justificou, enviando uma resposta do seu servo para Mardoqueu. E nós vamos ler o que foi que Esther falou, que está em Esther 4, versículo 10 e 11. Vamos ler? Lembre-se, o tio pediu que ela fosse pedir por misericórdia para o seu povo. O capítulo 4, versos 10 e 11. Então, ela o instruiu que dissesse a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ela falou assim, ó, como é que eu vou? Vou não. Eu tenho 30 dias que eu não vejo o rei. Se eu for, eu vou morrer. Ela teve medo, gente. Mas como é bom o mentor. Como é bom alguém que cuida da gente. Como é bom alguém que traga à memória a nossa verdadeira identidade. Ela estava rainha, mas ela era do povo judeu. Ela estava.
como Vasti também esteve. Como é bom alguém que traga à memória a nossa verdadeira identidade. Aí Mardoqueu vai e diz assim. Vamos ler agora o 13 e o 14 do capítulo 4. Ele mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Como é bom alguém que traga à nossa memória quem nós somos. Porque em algum momento a gente vai esquecer. Se a gente não estiver ali, firme e caminhando com pessoas que vai estar sempre afirmando isso. Ela chegou no palácio como escrava. Hegai viu. Falou, essa moça é diferente. Levou para uma casa. Ela foi ensinada tudo o que ela deveria fazer. Quando chegasse na frente do rei, gente, ela era uma escrava. Antes disso, ela foi criada pelo seu tio, crescendo em graça e conhecimento em Deus. Ele trouxe isso à memória dela. Quem sabe se não foi para um tal tempo como este que você chegou ao reino. Essa pergunta ficou ali martelando na cabeça dela. Que situação difícil. Ignorar os fatos e viver a sua vida de rainha muito amada pelo rei? Ou arriscar sua própria vida para livrar da morte o seu povo? Eu disse que eu amo Esté, né? Que ela é um ser humano, que teve medo, que teve receio. Mas o seu tio, quando falou, ela teve fé. Aleluia, ela teve fé. Precisamos entender o que nós temos e o que somos é para a glória de Deus. E aí, ela não temeu. Foi um exemplo de coragem. Mas qual o segredo de tanta coragem? A sua dependência de Deus. Naquele momento, ela entendeu que a vida dela e do seu povo dependia de Deus. Esté dependia inteiramente de Deus e confiava nele plenamente. Agora, antes de enfrentar o rei, ela pediu a seu tio Mardoqueu que levasse o povo a jejuar e orar a seu favor. E afirmou que ela e suas servas fariam a mesma coisa. E só após esse período, ela iria falar com o rei. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, não foi isso que Esté fez, não. Ela foi orar, ela foi jejuar, e só depois ela foi falar com o rei. Esté tinha consciência de que sem Deus não daria conta de tal difícil missão. Agora o seu tio, que foi obediente, ela não pediu a ele, vá orar, avisa o povo para orar. E o tio fez conforme ela pediu. E no terceiro dia do jejum, lá atrás, Hegai tinha ensinado a ela como ela deveria se prostrar e se comportar na frente do rei. Já tinha 30 dias que o rei não via ela, não via Esté. Ela fez a mesma coisa. Se comportou, se vestiu, depois de uma oração. O Espírito Santo agora que foi guiando. Deus foi guiando ela como ela deveria se comportar. Esté colocou-se de pé no pátio, no interior do palácio, diante do rei. Quando ela entrou, o rei estava ali, sentado no trono, bem defronte da porta de entrada. E ao vê-la, Assuero estendeu para ela o cedro de ouro que tinha na mão. Esté não chegou assim, ela chegou perto, tocou no cedro e aí ela se livrou da preocupação de morrer. Ela tinha jejuado e ela tinha orado. Vamos ler agora. Ela chegou na frente do rei, ela não falou nada. Esté 5, verso 3. Que passeio bom, né? Na Bíblia, assim. Ela chegou até o rei. Olha o que o rei falou com ela, gente. E o rei perguntou: que há, rainha Esté? Qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Ela orou, jejuou, gente. Antes dela pedir, a resposta já estava ali. O que é a gente fazer as coisas com a orientação de Deus e não de maneira impetuosa, como é o rei.
Ela orou, jejuou. Quando ela chegou lá, quem não quer ouvir isso? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe darei. Sem vacilar. Porque não tem nem espaço aqui, ó. Foi sem vacilar e consciente de sua responsabilidade, sem deixar se contaminar pelaquela palavra, a metade do reino, Esther falou. Vamos lá agora para o 5:4. Se for do agrado do rei, venha com Amã ao banquete que lhe preparei. Ela vai, convida o rei, o seu marido, e convida o maior inimigo do povo judeu para irem ao banquete. O rei aí, claro que ele ia para o banquete, ele amava mais Esther do que qualquer outra mulher. Ele disse para ela, eu te dou metade do reino. Gente, ele tinha o Império Medo-Persa com 127 províncias. E ele falou, metade é sua. Como é que ele não ia para esse banquete? E aí ela convidou Amã. Amã ficou em um estado inacreditável. Vou para a casa de Esther, vou ser honrado. Foi dessa forma. E eles foram para o banquete. Chegando lá no banquete, os dois, o rei tornou a perguntar, o que você quer, Esther? Eu te dou metade do reino. Ela, não vou falar hoje, mas volte amanhã, o senhor e a mãe. Volte amanhã. E eu prometo que amanhã eu digo. E aí, ela fez, ele fez, o rei falou, né? Então aí ela fez conforme falou. Pedido, vem amanhã que eu te digo. Amã saiu de lá, ganhou o dia. Feliz da vida. Já almocei hoje na casa de Esther, vou almoçar de novo. Mas ninguém estava, só eu. E Esther continuou ali em oração. Né? Então Amã saiu do banquete feliz da vida. Só que quando ele chega na porta do palácio, dali onde Esther está, quem ele encontra? Mardoqueu. E Mardoqueu, mais uma vez, não se curvou para ele. Ele ficou com mais raiva ainda. Ele estava feliz na casa de Esther, mas toda a felicidade foi embora quando ele viu Mardoqueu. E aí ele chegou em casa, começou a contar aos amigos, à sua esposa, o que tinha acontecido na casa de Esther, mas de repente ele foi mudando, porque ele viu Mardoqueu. E aí ele foi orientado. Mande construir uma forca e logo de manhã peça ao rei que ordene a execução de Mardoqueu. Nessa forca, Amã, ele amou a ideia. Vou mandar construir essa forca e mandou imediatamente fazer. Pense bem, Mardoqueu ia morrer, mas Amã estava em aflição. Ele não passou aquela noite tranquila. Passou até em claro, se duvidar, olhando a forca, se estava realmente do tamanho que ele queria. Naquela mesma noite, vocês lembram do que foi escrito no livro, nos registros históricos no palácio, sobre que o rei ia morrer, que Mardoqueu avisou? Naquela mesma noite que a mãe estava com raiva, que mandou construir a forca, o rei teve insônia. Acabou o jantar na casa de Esther, foram para casa, e o rei não conseguiu dormir. Mas ele não conseguiu dormir por causa de Esther. Ele não sabe o motivo. Ele não conseguia. E aí ele falou assim, traz aquele livro de crônicas que eu quero ler. Estou sem sono. E aí ele começou a ler o livro, e aí ele encontra que Mardoqueu havia denunciado 2 guardas da porta que queriam matar o rei. E aí ele pergunta assim, Mardoqueu me salvou daqueles 2 homens, e eu fiz o que para ele? Aí o seu servo falou assim, o senhor não fez nada. Nada. Mardoqueu não recebeu nenhuma honra. Aí ele ficou pensando, não recebeu? Amã já tinha saído de casa bem cedo, porque não tinha dormido direito. O rei também não tinha dormido. Aí o rei olha assim, porque ele ficava sentado no trono, na porta de entrada, e falou, quem está aí na porta? Aí o servo diz assim, quem está na porta é Amã. Peça para ele entrar. Aí Amã entra. Quando Amã entra, os dois começam a conversar. Amã querendo a morte de Mardoqueu, e o rei querendo honrar Mardoqueu, porque não tinha honrado. Deus é um Deus que cuida.
E aí o rei pergunta a Amã: o que se poderá fazer a um homem a quem o rei está querendo honrar? Amã achou que era ele, vaidoso, cheio de si. Já tinha almoçado na casa de Esté. Estava ali todo. E aí ele disse assim: sugeriu que fossem trazidos trajes reais, que já tivessem sido usados pelo rei. Então, imagine, vestiu uma roupa que o rei já tinha usado. Bem como o cavalo que o rei costumava andar, e que fossem entregues a um dos príncipes mais nobres do rei. Em seguida, o homem a ser honrado deveria ser vestido com trajes reais e montado no cavalo real. Deveriam fazê-lo andar pela praça, proclamando diante dele. Ele sentado no cavalo, vestido com a roupa do rei, e a pessoa, o servo gritando assim: assim se faz ao homem a que o rei se agradar. Aqui se faz ao homem a que deve se agradar. Olha o que faz. Fica sentado no cavalo do rei, com a roupa do rei, andando pela praça. O rei amou essa ideia. O rei amou, olhou para a mãe e disse: faça o mesmo agora com Mardoqueu. Ele que merece ser honrado. Agora, faça o que você disse. Cumpra tudo. Não deixe faltar nada. Vocês acham que Amã ficou como? Humilhado. Gente, Esté estava 3 dias em jejum, pedindo a salvação do seu povo. Amã não sabia. O rei não sabia. Eles foram jantar. Para o banquete, ela esperou o momento certo de falar. Ela não tinha dito ainda o que ela queria. Naquela mesma noite do banquete, os dois tiveram insônia, cada um de uma forma diferente. E aí Amã recebe essa revelação de que ele teria que passar honrando o homem que ele queria matar. Mas, como a ordem do rei não pode ser mudada, ele fez isso. Sem dúvida, era a justificação para alguém que amava a Deus e mantinha-se impecavelmente fiel a ele. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei e Amã voltou depressa para sua casa, se sentindo terrivelmente humilhado. Em sua casa, Amã contou à esposa e aos seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Então eles o advertiram: se Mardoqueu é descendente de judeus, você não terá força para vencê-lo. Veja que você já está começando a cair diante dele. Por certo, ao longo dos anos, eles vinham acompanhando a resistência daquele povo que tinha um Deus que agia a seu favor. Então, os amigos de Mardoqueu sabiam, de Amã sabia. Ele é judeu. Até eu tenho medo dele. Só que enquanto Amã está ali ouvindo a conversa, tentando entender, os oficiais, os servos do rei chegaram. Bora, Amã, estamos com pressa. O banquete já vai começar. E aí leva ele para a casa de Esté. Chegando na casa de Esté, o rei pergunta: qual o seu pedido, Esté? Eu estou pronto. Se você quiser metade do reino, eu vou te dar. Não se preocupe. Metade do reino será todo seu. E aí, eu gostaria que vocês lessem Esté 7, do 3 ao 5. Então a rainha Esté respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Nesse momento ela revela quem ela é, da onde ela veio. Este é meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei que amava tanto Esté pergunta: quem é que quer destruir o seu povo? Que mulher inteligente. No máximo ela deve ter feito assim, assim, assim. Ela diz: esse que está ao seu lado, Amã.
O rei ficou enfurecido. E aí saiu deixando vinho, porque ele gostava de beber. Ele saiu do palácio e Amã corre para cima de Esté para pedir súplicas, para falar, não faça isso. Só que quando o rei volta, que ele olha Amã em cima de Esté, ele pensou que Amã estava querendo seduzir, agarrar Esté. E aí ele ordena que Amã deveria morrer. E aí ele é informado que na frente do palácio tinha uma forca que ele tinha mandado para trazer para matar Mardoqueu. Que coisa, viu? O judeu que ele queria levar à morte. E aí o rei fala: enforque Amã, enforque Amã. E naquele momento, Amã morreu. Em Gálatas 6,7 diz: aquilo que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. No mesmo dia, Assuero deu a rainha Esté a casa que havia pertencido a Amã, e Mardoqueu apresentou-se perante o rei. Agora, ele já sabia que ele era parente de Esté, que ele era um homem que tinha criado Esté. O rei Assuero tirou o anel que estava sobre o poder de Amã e entregou a Mardoqueu, colocando Mardoqueu como superior. Agora, com esse gesto, o rei estava conferindo autoridade para agir em seu nome. Esté, por sua vez, encarregou Mardoqueu de administrar todas as propriedades que havia pertencido a Amã e que agora eram suas. Esté e Mardoqueu não tinham mais o que temer. Será que não tinha? Será que ela não tinha mais assim medo? Ela tinha. Ela tinha algo no coração muito forte. Ela não tinha jejuado para livrar ela e o tio. Ela tinha jejuado e ela estava na posição de rainha para livrar o seu povo. Então, sobre ele ainda pesava um decreto. Sobre o seu povo ainda pesava aquele decreto de morte que não podia ser revogado, que não podia ser mudado, porque uma vez selado pelo anel do rei, não podia mais ser mudado. Então, Assuero, ela vai de novo falar com o rei. Assuero coloca o cedro de ouro para Esté. E ela diz: ó rei, se lhe parecer bem, e se eu tenho alcançado o seu favor, e se este negócio for correto, se eu lhe agradar, dê ordem para que sejam revogadas as cartas escritas por Amã. Essas cartas determinam a destruição dos judeus que vivem em todas as 127 províncias do reino. Só que o rei não podia, a ordem dele não podia mais ser mudada. Então Esté estava muito triste. O rei disse para ela: minha ordem não pode ser mudada. Só que aí ele continuou falando. E ele disse assim: escrevam outro decreto a respeito dos judeus, conforme vocês acharem por bem, e eu lhes dou permissão para selá-lo com meu anel. E aí Amã diz: o povo agora vai poder lutar. Porque até então, o povo ele iria ser aniquilado, ele não ia poder se defender. E a nova carta, pelo decreto, o rei permitia aos judeus que se reunissem com o objetivo de traçarem um plano para se defender dos seus inimigos e em defesa própria, para destruir todos aqueles que queriam saquear, que queriam derrotá-los. E o rei armou todo mundo. O rei mandou treinar todo mundo. O novo decreto trouxe alívio aos judeus. A proporção que ia chegando esse decreto em cada província ia tendo alegria e banquete. O povo sabia que Deus estava com eles. Chegou o grande dia, o dia 13 do mês de Adar, quando os 2 decretos reais deveriam ser cumpridos de uma só vez. Os 2, porque o de morte não pôde ser revogado, não podia. Era o dia que os inimigos dos judeus pretendiam dominá-los, só que aconteceu o contrário. Os judeus é que dominaram os inimigos.
em Susá, a capital da Pérsia, Esté, pediu ao rei que o conflito não ficasse um dia só, não. Né? Ficasse mais um dia. Não era só um dia de conflito, não. Era para destruir todo mundo. Nas províncias durou um dia. Foi o tempo suficiente para que os judeus saíssem vitoriosos. No dia seguinte ao conflito, para comemorar a vitória, os judeus fizeram banquetes e muitos se alegraram. Nas províncias, foi no dia 14, na capital, porque o conflito havia se estendido por mais um dia e a festa foi até o dia 15. Então, por ordem de Mardoqueu, esses 2 dias deveriam ser observados anualmente pelos judeus. Seriam dias de banquete, de alegria, quando estariam recordando a vitória que tiveram sobre seus inimigos. E até hoje, os judeus comemoram essa data como a festa de Purim. Esté conhecia o Deus Todo-Poderoso e totalmente confiável. Antes de se vestir com as vestes reais, revestiu seu espírito em pedidos reais. Ela orou, jejuou, pedindo coragem para fazer o seu trabalho, o qual Deus havia chamado. Nenhuma decisão deve ser tomada, nenhuma mudança deve ser feita sem uma oração pessoal. Nenhuma. Esté sabia que se apresentar diante do rei, sem ter sido convocada por ele, seria ato passível de ser punida com a morte, a não ser que o rei estendesse por misericórdia. E ela sabia que tudo o que aconteceu ali foi Deus guiando ela. Além de tudo isso, Esté impediu que seu marido fosse amaldiçoado com a execução do povo de Deus. Fé é fazer algo sem coragem para tal. Muitas vezes o que precisa em cada um de nós é ter fé. Para ser lembrado, como Esté está sendo lembrada. Ela teve medo? Teve. Mas ela teve um mentor. E nós precisamos sim de pessoas que façam trazer à memória quem nós somos. Vaso é o que o goleiro quer que seja. Esté, ela teve essa obediência. Ela teve equilíbrio e ela teve essa consciência que sem Deus nada ela poderia fazer. Espero que todos, o tempo flui e a história de Esté é grande e bonita, que todos tenham entendido de uma maneira assim dinâmica, né? Maravilha, que delícia, nossa. Estava viajando aqui. Que espetáculo. Eu, como sempre, faço as minhas anotações. Então, vocês aí também podem vir trazer as suas anotações. Interessante, Lu, a gente pensar, 180 dias de festa? O que é isso? 6 meses festejando, festejando, festejando. E aí, depois, mais 7 dias, convida a rainha, e a rainha diz que não vai. E a consequência para a rainha. Então, quando nós não obedecemos à autoridade, alguma coisa vai pesar sobre nós. Não é interessante isso? Ele era autoridade. Não era somente o marido dela, ele era uma autoridade. E nós devemos respeitar as autoridades. Então, imagina só, Vasti, toda soberba, elegante, de um dia para outro, não é mais rainha. Já parou para pensar nisso? Que coisa! E depois a trajetória de uma mulher simples do povo estrangeira chegar ao local mais elevado de um país, do reinado Medo-Persa. Deus é lindo, não é, Luciana? Deus é lindo. Aí eu coloquei o que você falou ali. Nada acontece por acaso com os filhos de Deus. Ai, gente. A gente teria que fazer uma vigília inteira para relatar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Se eu perguntasse aqui, você tem uma história para contar sobre a sua vida
que não foi por acaso? Que foi Deus que orientou? E que a gente aprenda com isso. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante. Fé não é ter coragem. Fé é fazer sem coragem, mas por fé. Eu não estou me sentindo. Parece que Deus tem que descer do céu, sacudir, para a gente dizer, Senhor mesmo? Fé é fé, gente. Então, quando os problemas vêm, e vêm mesmo, a gente sai de um, vem outro, a gente deve dizer assim para o problema, querido não, sai para lá, sai para lá, eu sei a quem eu sirvo. Você é uma realidade no mundo, mas quem cuida de mim é o dono de todo mundo. Gente, é bom demais. Eu tenho conversado muito com a nossa filha Paulinha sobre isso. Paula, como é bom confiar em Deus. É tranquilizar o coração. O problema continua ali, mas eu olho para o problema e digo, eu tenho um Deus maior que esse problema. Então, a rainha estava morrendo de medo, porque ele poderia dizer, quem te autorizou a entrar no pátio interno? Mas ela, pode vir, Priscila, é uma benção essa Priscila. E Marcos, pode vir, Marcos, vocês são aqui, cadeira cativa aqui nos nossos debates da EBD. Então, Lu, que maravilha. Qualquer lugar que a gente esteja, se a gente está com paz no coração, é o lugar que Deus quer que você esteja. Então, sejamos gratos pelas oportunidades. Outra coisa que você colocou, Esther obedeceu. Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será? Será? Se Deus te chama, é porque Ele está com você. Você pode se sentir fraco, fraca, mas Deus é forte em você. Porque uma das coisas mais bonitas, lindas, você sabe que eu estou falando para você, né? Todo mundo sabe que eu estou falando para a Linda, porque eu já venho falando vários domingos. Mas uma coisa bonita que eu tenho que ressaltar em Linda, nossa irmã querida, é a simplicidade, a humildade dela. Ela não é arrogante. Eu não preciso aprender, não. Ela sempre acha que precisa aprender. Isso é muito bonito nela. Mas ela também é capaz, porque é nessa simplicidade, nessa fragilidade que Deus pode agir. Quem está aqui no pedestal, acha que não precisa subir para mais lugar nenhum, não vai subir mesmo. Mas quem está aqui humilde, sempre há um degrauzinho a mais para a gente aprender. Então, Deus te abençoe, querido. Você mora no meu coração. Priscila. A paz do Senhor. O que eu destaquei aqui, na verdade, foi até o capítulo 4, 14, a parte final, né, que diz: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Que me lembra também de José, que quando os irmãos descobriram que era ele, né, que ele se mostrou para os irmãos choraram, pediram perdão, porque eles sabiam o que tinham feito com José. Mas José falou para eles, não chores, porque eu sei que eu estou aqui, porque Deus me trouxe até aqui. Para que a descendência não morresse, não perecesse. Sabia que se eu não estivesse aqui, viria os 7 anos de fome e morreria muita gente, porque eu não estaria aqui, porque Deus não teria me mandado até aqui, não me traria até aqui. E o que eu admiro muito em Esther é o amor dela ao próximo. Porque mesmo ela sabendo que ela não morreria e que o tio a quem criou também não morreria, ela orou e pediu a Deus, se preparou. Ela não foi de qualquer jeito ao rei. Antes ela orou, ela jejuou e ela se preparou, se vestiu para ir até o rei. Foi mesmo com medo. Porque eu até falei isso na Anoitecendo com a Palavra, que eu imagino Esther pensando, para mim é um risco chegar até o rei e ter o risco de morrer.
Mas para o meu povo é certeza. Se eu não for até o rei, se eu não pedir, eles vão morrer. Então, eu acho que ela teve um amor muito grande, uma compaixão com o povo. E esse é o meu destaque e a minha admiração por Esther, que a gente venha ter sempre isso no nosso coração, o amor ao próximo, e pensar que para a gente é um risco, mas para as pessoas que estão no mundo, que não conheceram a Deus, é a certeza de morrer sem salvação se a gente não levar a palavra de Deus até eles. Amém. Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Tá ligado, som? Ok. Vocês estão em casa, estão aqui na igreja, né? Deus abençoe a todos. Eu fiz 2 destaques, né? Aí já foi passado. E a gente sempre está aprendendo, né? A gente olha para a Bíblia e vê os líderes, todos eles, né? Moisés, Abraão, como já foi falado aqui, Noé. E o que destaca é justamente a confiança em Deus, né? E como Esther não foi diferente. Ela realmente jejuou, né? Naquela decisão difícil. Aí ela vai buscar a Deus. Isso nos ensina uma lição, né? Nos nossos dias de hoje também. E nós precisamos, por maior que seja o problema, a gente precisa confiar, né? Entregar na mão de Deus, jejuar, orar, para que Deus possa agir. Porque muitas das vezes, a bênção está ali, mas ela não chega porque falta em nós, né? Confiar em Deus e buscar. E muitas vezes a gente sai, vai resolver e as coisas não dão certo e a gente fica se lamentando porque não deu certo. Mas Esther, ela confiou em Deus, né? Jejuou, pediu ao povo que jejuasse. Ela não só jejuou, como ela pediu ao povo, né? E o povo fez isso. E o segundo destaque é a coragem dela, porque já foi dito aqui, mas ela sabia que se o rei não estendesse o bastão, ela seria executada, porque era uma lei, era normal, mas ela arriscou realmente, né? Ela tinha que salvar não só a vida dela, como a do povo. E aí ela faz o quê? Ela vai consciente, que ela poderia voltar sem pescoço, mas pela fé, né? Já tinha jejuado, já tinha se preparado. Isso aí também nos dá uma lição. Que muitas das vezes a gente vê, eu já vi escrito, acho que alguém já viu também algumas coisas que está assim, mostre ao problema o tamanho do seu Deus. Eu acho que é isso que eu já vi escrito por aí em algum filme de carro, né? Mostre ao problema o tamanho do seu Deus. E muitas vezes a gente fica agoniado, fica preocupado, fica nervoso, sei lá, a fé não vem, e aí a gente se perde. Mas se a gente confiar e realmente apresentar na mão de Deus, Deus opera assim. Então, esses 2 destaques aí que eu faço. A lição foi muito boa, né? E a gente sempre está se renovando. Eu estava ali falando com Priscila, que ela leu meu pensamento. Que na hora que você estava falando sobre Esther, principalmente na parte que você falou, acho que nem foi de Esther, foi de Mardoqueu, em relação ao escravo, né, que se chegou a uma patente maior, né? E eu lembrei também de José. José foi escravo, né? Ele teve toda aquela trajetória e depois se tornou governador. Era o maior abaixo do rei, né? E a mesma coisa foi com o Mardoqueu. Então, assim, o que a gente tira de lição para a gente é que não importa onde a gente está hoje, né? Basta a gente confiar no Senhor. A gente sabe que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Em tudo, não só em relação a isso, porque aqui a gente viu que ele chegou a uma patente maior, né? Ali no reinado do rei Xerxes. Mas pode ser em várias coisas na nossa vida. Pode ser em relação à nossa família. Nossa família pode estar em uma situação delicada no momento, mas pode chegar a estar uma bênção, né? A estar todos rendidos ao Senhor. Então, assim, em todas as áreas da nossa vida, a gente sabe que tem o propósito de Deus e Deus está cuidando de tudo, né? Ele sempre cuida de tudo. E basta a gente confiar e sempre colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós almejamos, que nós queremos para nossas vidas, seja pessoal, seja espiritual, seja como igreja, que a gente sempre esteja colocando nas mãos do Senhor.
Alô? Eu estou aprendendo uma lição extraordinária aqui, a duras penas. Eu deixei a oportunidade para os outros primeiro, né? E acabaram tirando as meus dois destaques aí, né? Irmã Patrícia e irmã a Nádia, Priscila e irmã Nádia tiraram. Pois é. Mas não sobrou nada. Mas tem. É interessante que há um detalhe no que nós vimos aí, que o rei, a insônia pode ser interessante, né? A noite de insônia, ele traz aí os arquivos aqui, que eu vou dar uma olhada aqui nos arquivos, né? E aí ele descobre, opa, teve um camarada aí que me salvou aí da morte, entende? O que eu fiz com esse camarada? Nada. Então está na hora de fazer alguma coisa, né? Se eu não tivesse tido insônia e não tivesse lido os arquivos que estavam lá, os registros, né? Nada teria acontecido. E interessante que os últimos versículos, lá no capítulo 10, que é pequenininho, que fala então da posição de Mardoqueu, só tinha acima dele Assuero. Até acima de Esther ele ficou. Olha que maravilha, né? Que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Venha cá dar as suas últimas hoje, né? Nesse momento. Vocês perceberam que é só pequeno em estatura, mas o restante... Esther traz vários ensinamentos para as nossas vidas. Queria convidar os irmãos, né, quem está em casa, todos também, para voltar a ler essa passagem, esse livro da Bíblia. Além de ler o livro, assistir também de novo a live, porque vai fixando, vai entendendo mais. Assistir aos nossos cultos. Se tiver dúvida, colocar no chat que nós vamos comunicar ao pastor e essas dúvidas serão tiradas, né? E se tiver, venham para a nossa igreja, que está aqui em Paripe, na rua Castro Alves. E assistir o nosso 228, né? E assistir aos cultos também. Daqui a pouco, às 6 horas, vai ter o culto de celebração. Amanhã teremos uma live sobre mulheres que inspiram. Será às 20h30, aqui mesmo no canal do YouTube. Então, você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Que eu sei que você é uma mulher que inspira, assim como Esther. Né? Isso influenciou uma nação e influencia mulheres até hoje. Né? Então, foi de grande aprendizagem. Eu costumo dizer que quem aprende primeiro é quem fala, né, pastor? Então, foram várias coisas que eu tive que aprender muito com Esther mais uma vez. Nosso agradecimento a Deus, mas a você também, irmã Luciana, pelo seu empenho, seu esforço, pela sua maravilha que foi essa exposição desse livro. E o ensinamento que traz para as nossas vidas. Ensinamentos, não é um só não, tem vários aspectos, várias nuances aí que nós podemos adotar e até aprender para a nossa vida. Então, Deus abençoe, e já foi feito aqui o incentivo para que você nos acompanhe via YouTube ou outros meios de comunicação, outras redes sociais, que possa divulgar, levando avante essa mensagem que chega até você e que pode abençoar outras pessoas também. Vamos concluir nossa EBD de hoje, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos no início que Tu nos orientasses, e Tu tens feito isso através desse maravilhoso estudo que nós tivemos a respeito de Esther. Essa jovem que era até então escrava, mas foi depois trazida à posição de rainha, e a sua influência juntamente com seu parente e a libertação de todo o seu povo. Uma forma tão magnífica que estava destinado a ser massacrado. Oh Deus, ajuda-nos a entender as nuances e os pormenores desse ensino. Como é importante nós dependermos de Ti, como é importante nós confiarmos em Ti. Temos certeza absoluta de que Tu, no momento certo e da forma certa, hás de agir. Como tens feito no passado, assim Tu fazes também hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos perseverantes. Oramos em nome de Jesus. Amém.